Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série Enraizados. Eu trouxe mais uma vez aqui o livro que nós estamos usando como referência para a nossa série aqui. Se você quer ter mais leitura esse ano, esse é um bom livro para você começar o ano, como um devocional, como uma leitura diária. É um livro muito bom mesmo. E o pastor Guilherme deu a introdução dessa série falando da primeira parte do livro sobre esse processo que nós precisamos ter na nossa vida, que cada cristão deve ter na nossa vida, na sua própria vida. E uma frase central que ele utilizou para falar e que o livro utiliza nessa primeira parte é que no íntimo de cada cristão existe um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Essa é a frase que o livro ele vai tratar. Isso é uma realidade. Eu lembro em 2006, quando eu tinha 16 anos, vocês podem fazer as contas aí, quando eu estava no meu quarto, numa madrugada, eu já conhecia Deus, meus pais já me levavam para a igreja, eu já conhecia muitas coisas de Deus, mas eu não tive um momento na minha vida onde eu tomei uma decisão, onde eu cheguei e falei, não, a partir de hoje, todos os meus dias, tudo que eu fizer, toda a minha vida vai ser focado em servir ao Senhor, em trabalhar para a obra dEle. Mas nesse dia, nessa noite, 2006, eu me coloquei de joelhos no meu quarto, eu fiz uma oração para Deus, entregando a minha vida para Deus, tomando um posicionamento de que a partir daquele momento, eu seguiria todos os meus dias, até o fim da minha vida, para servir a Deus. E ali eu tive uma experiência com Deus que me marcou. E o interessante é que quando eu fiz essa oração e eu comecei a viver algumas coisas na minha vida, eu tinha um sentimento muito forte dentro de mim, de que a minha vida seria integral dentro do ministério, integral para servir a igreja. Não que não tenha problema você ter a sua profissão, a sua carreira, né? Mas eu tinha algo específico sobre a minha vida, de que a minha vida seria 100% dedicado ao ministério, à obra, ou como a gente fala. E aí, quando eu recebi, e a gente pode dizer que eu recebi esse chamado, eu achei que a coisa ia começar ali. 2006, eu com 16 anos, eu falei, não, Deus vai me levantar. Deus vai me usar. E aí, olha a ignorância, eu achei que Deus ia me usar no Ministério Louvor. Quem me conhece, nos tempos de líder de PGM, sabe o quão terrível seria o cenário de adoração brasileiro se eu estivesse tocando, ou, abre aspas, cantando. E eu achava isso, nossa, eu vou ser. Na minha época, quem bombava era o David Keelan, quem lembra? Né? Os mais idosos aí. Eu achava que eu ia ser o David Keelan, olha só. Eu achava, vou ser o David Keelan, fazer aqueles momentos de louvor e adoração, mal sabia eu. E aí, eu comecei a passar por acampamentos, por retiros, projetos missionários, viagens missionárias. Eu fiz faculdade, e aí eu fui para o seminário, depois eu fiquei um tempo como missionário fora do país, depois eu vim para Campo Grande, comecei minha vida do zero. E aí, nesse meio tempo, eu não lembro, mas eu acho que foi há 5 anos atrás ou 4 anos atrás, eu comecei a ler esse livro aqui. E eu estou relendo agora, por causa da série. E quando eu li esse livro, eu me lembrei do adolescente Felipe, de 16 anos, 2016, achando que era nesse tempo que Deus ia me levantar. E olhando para a minha vida hoje, eu falo, meu Deus, ia ser desastroso. Ia ser um desastre para mim, para as pessoas da minha volta. E eu comecei a perceber que toda a minha trajetória, toda a minha jornada de vida, ele serviu exatamente como o livro vai trazer, como esse sistema de raízes. Gente, se vocês me verem pregando quando eu tinha 18 anos, é triste. É triste. A pessoa, eu ia terminar a pregação, se fosse alguém, ia falar, olha, meu amigo, investe em outra carreira, porque para pregador você está péssimo. E eu me lembrei da minha vida, lembrei de tudo que eu passei e falei, graças a Deus, que Ele nos molda, que Ele nos forma, que Ele cria esse sistema de raízes, que Ele trabalha na nossa vida. Eu queria largar minha faculdade no meio para fazer seminário, meus pais me proibiram, glória a Deus pela vida dos meus pais, porque a faculdade ainda é um grande instrumento da minha vida, apesar de não estar exercendo a minha área totalmente. Então eu comecei a perceber isso, e eu tinha essa frase dentro do meu coração, que no meu íntimo existia esse desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Mas para que isso acontecesse, assim como é na minha vida e assim como é na sua vida, e essa é uma jornada que não acaba até a nossa morte, nós precisamos estar profundamente enraizados em Cristo.
Foi isso que o pastor Guilherme pregou. Nós precisamos ter essa vida de crescimento espiritual constante para que a gente possa sustentar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque, como nós falamos, a ideia é fazer frutos. E não só fazer frutos, mas fazer muitos frutos. Mas não só fazer muitos frutos, mas fazer frutos que durem eternamente, ecoem pela eternidade. Eu estava conversando com a Mari nesses dias, como é pequeno o nosso tempo nessa terra. Você vai viver 90 anos. Então aquilo que você faz, na verdade, toca uma geração. Por exemplo, o Pedro. Nós não sabemos as vidas que serão tocadas por ele. Mas as vidas que serão tocadas por ele, nós tivemos em parte disso. E nós nunca vamos saber. Então são frutos eternos, que ecoam para a eternidade. Só que qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que nós gostamos da superficialidade. Nós gostamos de nos manter ali na superfície. Existe até uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que ele fala que a nossa geração, principalmente de adolescentes e jovens, é como se fosse um lago com quilômetros de extensão, mas com um palmo de profundidade. Nós sabemos tudo sobre tudo, mas nada profundo sobre tudo, ou sobre alguma coisa. Então, o problema é a superficialidade. É por isso que os vídeos que mais bombam no YouTube são hacks. Você quer hackear alguma coisa na sua vida em 5 minutos, eu vou te ensinar a como fazer algo que você nunca imaginou. E aí você ainda assiste em 2x, porque 5 minutos é muito tempo. Eu não sei se vocês já viram um anúncio que me dá nervoso. Eu gosto muito de ler, eu fico ansioso quando eu olho para a estante da minha casa. Tem vários livros que eu não li e talvez não dê tempo de ler, eu vou morrer antes. E eu tenho que ficar tudo bem com isso, eu ainda estou trabalhando, ok? Mas tem um anúncio que aparece para mim toda hora, que é leia um livro em 5 minutos. Aí ele fala, você quer ler o livro, aí você consegue ler no máximo 12 livros por ano, eu vou te ensinar a ler 200 livros por ano. Aí me dá uma raiva, porque não é possível, não dá para ler um livro em 5 minutos, mas o cara diz que vai te ensinar de algum aplicativo, eu não sei nem como é que funciona, estou falando mal, eu nem sei como é que funciona o negócio. Mas a gente gosta disso. E isso está inclusive nas redes sociais, porque a gente vê um post de uma pessoa e aquele recorte da vida dela nos comunica de que a pessoa é daquele jeito. Então a gente acha que a pessoa é daquele jeito, porque a gente viu um recorte dela na rede social e julga ela por aquele recorte. Ou a gente julga positivamente ou a gente cancela. Só que aquilo é uma parte, um mínimo, um recorte da vida da pessoa. Mas isso é o que nós fazemos. Nós vivemos nessa superficialidade. E esse é o nosso grande desafio. Porque o grande desafio aqui é criarmos raízes. É nos aprofundar. E aí nós não nos aprofundamos em nada, principalmente na nossa vida espiritual. Nós não criamos raízes na nossa vida espiritual. Só que a questão que Deus nos convida é para uma jornada de vida. Uma jornada de vida, uma caminhada, que vai durar muito tempo, para que esse sistema de raízes ele aconteça e ele cresça. Mas criar raízes não é suficiente. Criar raízes, permanecer para gerar frutos duradouros, isso não é suficiente, porque a gente precisa estar plantado no solo certo. Nós precisamos estar em alguns solos que vão nos fornecer alguns nutrientes corretos para que a gente gere frutos saudáveis. Porque eu posso criar raízes em algum lugar e gerar frutos, mas são frutos que não vão ser saudáveis, que não vão durar para sempre, ou que não vão ser muitos frutos. Então, estar no solo correto, isso é fundamental, e é isso que a gente vai tratar essa noite. O primeiro solo dos 3 que nós vamos trabalhar a partir dos próximos sábados é o solo da intimidade. E é o solo que a gente precisa criar raízes na nossa vida e na nossa jornada cristã. Por que nós precisamos estar no solo da intimidade? Porque é nesse solo onde eu e você nos encontramos com Deus. É nesse solo onde eu e você nos encontramos com Ele. E aí você pode abrir a sua Bíblia em Salmos 91, do versículo 1 ao versículo 2. Salmos 91, do versículo 1 ao versículo 2. Diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando nós falamos sobre habitar no abrigo, esse abrigo é literalmente esse local secreto. Então eu vou para um local secreto e eu habito ali, eu permaneço ali. E essa palavra que ele usa para descanso à sombra do Todo-Poderoso, no original quer dizer eu manter a minha posição fixa. Então eu vou até esse lugar secreto. Nesse lugar secreto eu encontro com Deus e eu mantenho a minha posição fixa ali.
eu fico ali, permaneço ali. O que vai acontecer quando eu faço isso? Ele se torna o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fortaleza. E a palavra fortaleza aqui quer dizer estrutura defensiva fortificada. Então, quando eu e você vamos num lugar secreto, nos encontramos com Deus e permanecemos ali, nos fixamos ali, você e eu criamos raízes, onde uma fortaleza nos protege e nada vai nos derrubar. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode ser que um galho quebre, pode ser que uma fruta caia, pode ser que uma flor um dia não brote, mas eu e você vamos permanecer. Nós vamos continuar, nós vamos ficar. Por quê? Porque nós estamos num solo onde nós nos encontramos com Deus. E Ele nos protege como uma fortaleza de defesa, uma estrutura defensiva, para que nada aconteça com a gente. Não estou dizendo que a sua vida vai ser sempre boa. Pode ser que um galho quebre, pode ser que você dê uma balançada, mas você vai permanecer apesar das tempestades. Se você estiver fixada no lugar secreto, se encontrando com Deus. Se você permanecer ali. E quando nós estamos falando sobre esse lugar secreto, sobre esse solo de intimidade, uma das coisas que tem que acontecer na nossa vida é a oração. Eu não posso me encontrar com Deus sem orar, porque orar é falar com Deus e deixar com que Ele fale comigo. Então eu vou até esse ambiente, esse lugar secreto, eu me fixo ali para ouvir a voz de Deus, para ouvir as palavras que Ele tem para falar no meu coração. Se você abre Mateus 6, no versículo 5, Mateus capítulo 6, no versículo 5, nós vemos uma das descrições sobre oração que a Bíblia nos traz, e é Jesus nos ensinando, dizendo: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Isso é interessante porque o que me faz ir até esse lugar secreto, até esse lugar para eu me fixar, a primeira coisa é que eu encontro com Ele. O fato de eu ir até esse lugar secreto e criar raiz ali nesse solo de intimidade é porque eu tenho certeza de que eu vou encontrar com Deus. E isso já deveria ser suficiente para a gente. Se encontrar com Deus já deveria ser suficiente para a gente desejar estar no secreto, desejar fixar os nossos lugares ali. A gente já falou sobre oração na série que nós fizemos no início do ano passado, Ser, Estar e Fazer, e falamos que a oração é esse encontro para conversar com Deus. Então eu vou até esse lugar. Isso já deveria ser o suficiente, onde eu ouço a voz de Deus e converso com Ele. E não tem nada mais importante do que ouvir a voz de Deus. Uma das frases mais comuns que eu ouço é: eu não consigo mais ouvir a Deus, ou eu nunca consegui ouvir a Deus, ou eu não consigo ouvir a Deus nesse momento. A pergunta que me soa na mente é: como está a sua agenda de ir ao lugar secreto? Porque não tem como você ir até o lugar secreto, se encontrar com Ele, se fixar ali, criar raiz ali e não ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvimos a voz de Deus, falta espaço na nossa agenda separada para estar quieto no nosso quarto em oração. Porque quando nós fazemos isso, nós ouvimos o que Ele tem para dizer. É interessante que quando a gente olha para a história de Jesus, nós vemos algo muito curioso. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 vai dizer isso. Jesus está com os discípulos e ele, no versículo 13 ele diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram juntos dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Olha que curioso que Jesus faz. Jesus chama os apóstolos, os discípulos, e ali eram muitos, não só os 12. Ele convida para o quê? Para uma palestra de como expulsar demônios. Ele faz isso, ele prepara um PowerPoint, põe no telão, e aí começa a apontar: para expulsar demônios vocês têm que levantar a mão desse jeito, falar assim, aí vocês levantam a voz. Jesus, ele não dá instrução de como pregar, ou como expulsar demônios. Jesus simplesmente chama os discípulos para estarem com ele. É isso que eles precisavam, estar com Jesus, porque Jesus sabia de que se os discípulos estivessem com ele, Jesus ia reproduzir a vida dele neles. Eles se transformariam em Jesuses, tá certo? Em pequeno Jesus, em cristão. Jesus sabia que o que eles precisavam era simplesmente estar com ele, andando ao lado dele, comendo junto com ele, porque isso era o suficiente para que ele reproduzisse a natureza dele neles. E aí sim eles eram enviados, e aí sim eles foram pregar, e aí sim eles foram expulsar demônios. Então quando Deus te chama para algo, seja em qualquer área, em qualquer situação, antes disso Ele quer te chamar para estar com Ele. E aí sim Ele vai te enviar, e aí sim Ele vai te capacitar, e aí sim você vai ter o suficiente dele em você para você poder ir e pregar
e fazer o que Ele te chamou para fazer. Então Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, porque Ele sabia que era necessário estar plantado nesse solo de intimidade com o Pai. Porque tudo o que nós precisamos é estar com Ele. Se nós não fizermos isso, nós vamos gerar até alguns frutos, mas frutos que não serão saudáveis. Eu conheço muitas pessoas talentosas, e você deve conhecer também. O talento, aquilo que a pessoa tem de habilidade, até pode levar ela para alguns lugares, mas o que vai fazer com que ela permaneça nesses lugares é o quanto que elas têm de Jesus nelas. Você até pode ser alguém bom em alguma área, você até vai conseguir conquistar algumas coisas, mas fazer você permanecer ali é o quanto de Jesus está em você. É o quanto que você tem dele. E para eu ter algo de Jesus, eu preciso me encontrar com ele. Eu preciso estar nesse lugar secreto, fixado, recebendo os nutrientes certos, para que eu gere a satisfação no meu coração que eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou encontrar satisfação. E Jesus, ele o tempo todo instigava os discípulos a isso. Jesus saía para orar. E tanto que os discípulos viraram para Jesus, eles poderiam ter pedido muita coisa. Mas eles pedem uma coisa para que Jesus ensinasse a eles, a orar. Porque eles sabiam que existia esse solo de intimidade, que era importante para eles, de falar com o Pai e se encontrar com o Pai, para que eles pudessem ser igual ao Pai, igual a Jesus. E aí eles poderiam ministrar, poderiam pregar, poderiam expulsar demônios. E aí eu quero falar de por que nós precisamos estar nesse solo, mas o que nos nutre quando a gente está nesse solo? Porque esse solo é o solo de intimidade, eu me encontro com Ele, e eu me encontrando com Ele, eu me pareço com Ele, mas a primeira coisa que nós somos nutridos nesse solo é justamente a gente alinhar os nossos corações e desejos e vontades com o que Deus tem para a gente. A primeira nutrição que eu recebo quando eu estou nesse solo de intimidade é que a minha vida ela é reajustada e ela se parece mais com Cristo, naquilo que eu desejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu quero. Quando nós olhamos para Davi, e Davi é um personagem central dentro do livro, que nós usamos como exemplo em vários momentos, nós descobrimos que Davi, ele não só liderava a partir desse lugar de intimidade, mas ele vivia nesse lugar. Uma das coisas que nós podemos ter como exemplo é um dos salmos que o pastor Guilherme leu aqui, e o Salmos 23, do versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte, um dos salmos talvez mais conhecidos que nós temos. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Somente uma pessoa enraizada nesse lugar de intimidade poderia escrever um salmo desse. Um salmo onde não importa o que aconteça, Jesus está comigo, Ele me conduz nas águas tranquilas, mas se eu estiver no vale de trevas, de morte, Ele também está comigo, por isso eu não temo nada. Eu não temo nada que essa vida pode me proporcionar, nenhuma situação, porque Ele está comigo. Somente alguém enraizado nesse solo poderia escrever um salmo com essa intimidade. Benin Libischer, que é o escritor desse livro, ele vai dizer o seguinte, num recorte do livro: se você quer que Deus use a sua vida, a coisa mais prática e mais estratégica que você pode fazer é estabelecê-la no íntimo da oração. Permita que o Senhor o encontre em seu lugar secreto e crie suas raízes no oculto. É muito importante ter uma história sozinha com Deus, uma que ninguém mais saiba. Uma história sozinha com Deus, onde ninguém sabe, ninguém está vendo. Essa é a maior estratégia que nós podemos ter. Nós podemos ir para cultos, conferências, retiros, a gente pode fazer seminário, a gente pode ir nos PGMs, a gente pode encontrar vários locais e ambientes que são muito bons para a gente. Mas existem coisas que nós não podemos encontrar nesses locais, que são reservados somente para o secreto com Deus. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto com Ele. Existe algo que Deus quer falar com você, individualmente, que Ele só vai poder comunicar com você, estar com você, quando você tiver os ouvidos atentos para ouvir a voz dEle em oração, no seu lugar secreto. Olha que interessante, um exemplo que nós temos na Bíblia. No tempo do profeta Elias, existia um casal, que na verdade era um rei e a rainha, que se chamava Acabe e Jezabel. Você talvez já tenha ouvido esses nomes.
Esse período que o rei Acabe estava no poder e a Jezabel, que era sua esposa, foram um dos períodos mais sombrios e terríveis da história de Israel. Era onde existia imoralidade, violência, idolatria, todo tipo de abominação que você pode imaginar aconteceu nesse período e de forma assim, quase que uma pandemia. E aí nós vemos um pedaço dessa história muito interessante, onde nós encontramos lá em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pega esse frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi. Dirija-se a ele e o leve para uma sala, para um lugar secreto, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame óleo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungido rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja sem demora. Nessa época aqui não existia a palavra de Deus como nós conhecemos. Então o profeta, ele era a boca de Deus. Então o que o profeta falasse, normalmente, em sua maioria, profetas de Deus, eles falavam aquilo que Deus queria falar com o povo. Então a palavra de Deus era a palavra do profeta. E aí o que ele faz? Ele vai. E aí no versículo 4 diz: então o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungido, rei de Israel e povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos e profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, eliminarei todos os sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo ou livre. Nesse momento, quando esse profeta saiu correndo da porta, que era o que ele tinha que fazer, Jeú saiu daquele lugar secreto, daquela sala, ele reuniu o exército e ele partiu direto para Jereel, que é onde estava Acabe e Jezabel. E lá, com o exército dele, eles tiraram o trono de Acabe e Jezabel e um novo reino foi estabelecido, um reino de justiça. Em apenas um dia, em um momento na sala secreta, onde a voz de Deus, onde a palavra de Deus foi proferida, onde Jeú ouviu o propósito que Deus tinha para ele, ele se levantou e ele foi lá e cumpriu. Em um dia, em um momento, a nossa vida pode mudar completamente se a gente ouve a voz de Deus no secreto. Em um momento, quando eu vou para o secreto e eu encontro com Deus naquele lugar, em oração, eu ouço a voz dele através da sua palavra, isso pode mudar as nossas vidas para sempre, de uma hora para outra, completamente, do dia para a noite. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto com ele. Essa sala interna, esse lugar secreto, é onde nós recebemos estratégia e direção da parte de Deus. Para Davi, isso era o campo. Para João Batista, era o deserto. Para Jesus, era fugir das multidões, para ficar sozinho. A pergunta é: quais são as palavras que Deus quer falar com você, que você ainda não ouviu? Quais são as palavras que Deus quer comunicar a você, talvez há anos, mas por falta de estar no secreto para ouvir a voz dele, o que nós não temos ouvido da parte de Deus? O que você precisa saber sobre o propósito de Deus para a sua vida? O que você precisa saber sobre o que ele quer que você cumpra, o seu papel? O que Deus quer comunicar a você que nós não estamos ouvindo? O meu convite, o meu chamado é para que a gente vá para esse secreto, para essa sala de oração, para esse solo de intimidade e a gente ouça a palavra de Deus, para saber o que nós precisamos fazer. E aí nós temos o ponto 2 sobre os nutrientes que nós recebemos nesse solo. Nesse solo eu descubro quem eu sou. Nesse solo de intimidade, estar com Deus, eu descubro quem eu sou. Eu descubro que eu tenho um papel a desempenhar. Você está respirando aí? Amém? Quer dizer que Deus tem algo ainda para a sua vida, porque se não tivesse, você não estaria aqui. Existe um propósito, uma missão, uma vocação, um chamado de Deus para você, e Ele quer comunicar isso a você, só que a maioria de nós não estamos ouvindo, nós não estamos entendendo o que nós estamos fazendo nessa terra. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, que Ele quer comunicar sobre o nosso coração. Qual que é o meu papel no grande plano de Deus nessa terra? Eu descubro isso ouvindo a voz dEle, indo para o lugar secreto. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Nós vemos
a história de João Batista, um pedaço dela que diz o seguinte: esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles a quem nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto perante o Senhor. João Batista, depois do tempo no deserto, ele entendeu quem ele era e quem ele não era. Quando ele passou esse tempo no deserto, no secreto com Deus, ele tinha certeza absoluta do papel que ele tinha para desempenhar. Imagina que arrogância, ele chegar e falar: eu sou aquele que vou preparar o caminho do Messias. Só que ele tinha certeza absoluta disso. Por quê? Porque Deus compartilhou o propósito de Deus para a vida dele. No secreto você vai saber exatamente quem você é e quem você não é, o que você vai cumprir e o que você não vai cumprir. E aí você vai ficar tendo clareza das suas decisões. Você vai ter visualização, você vai visualizar o caminho que Deus tem para você. Você vai ter foco sobre como Ele quer trabalhar na sua vida, sobre os seus dons, sobre os seus talentos, sobre as suas habilidades que Ele quer executar. O nível de clareza da minha vida está relacionado com quanto eu sei que Deus sabe sobre mim, ou quanto eu sei sobre mim mesmo em Deus. Qual que é o meu papel na história de Deus? A consequência de eu saber isso é quando eu me encontro com Ele. Quando eu me encontro com Deus. Uma história que eu quero compartilhar com vocês foi sobre o avivamento no país de Gales. Em 1904, nós tivemos um grande avivamento no país de Gales. E esse avivamento ele foi liderado pelo jovem Evans Roberts, de 26 anos. Então, um jovem de 26 anos, a idade da maioria de vocês aqui, ele iniciou esse avivamento lá no país de Gales. Só que o que as pessoas não contam é que durante 12 anos ele passou em tempo de oração e leitura da palavra, no secreto, ouvindo qual era a direção de Deus para a vida dele. Ele se converteu quando ele tinha 14 anos, do 14 aos 26 anos, ele buscou a Deus no secreto. E aí eu quero ler para vocês sobre o que foi esse avivamento, bem rapidamente, o que aconteceu. O avivamento resultou na conversão de muitos jovens que logo se empenharam na obra da evangelização. Crianças também foram usadas poderosamente no avivamento, ganhando muitas almas para Jesus. Novos convertidos lideravam grandes multidões de oração e estudos bíblicos. Durante o avivamento, os cultos continuavam quase sem parar e a presença de Deus foi manifesta de uma forma especial. Os efeitos dos avivamentos estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam, as livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares, nas tavernas. Em muitos casos, isso aqui é um relato de um cara, em muitos casos os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. O avivamento de Gales teve uma continuidade, influenciando outros grandes avivamentos e avivalistas do mundo, bem como o avivamento da Rua Azusa e o avivamento da Coreia. Alguém que entendeu no seu secreto quem ele era, executou um dos maiores avivamentos da história, porque ele teve clareza do propósito de Deus na vida dele e o papel que ele tinha para cumprir. E isso tocou milhares de outras pessoas. Isso é interessante porque quando nós estamos aqui no culto, ou quando nós vamos numa oração, num período de oração, ou quando nós vamos num PGM, as nossas reuniões não parecem exatamente que nós cremos naquilo que oramos. A gente sabe que Deus quer nos abençoar, a gente ora por isso, a gente sabe que Deus quer nos usar, a gente ora por isso. Mas imagina você, que está num local, no seu secreto, no seu quarto de oração, e você começa a orar, e você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, e Deus fala algo sobre você, ou sobre a sua família, ou sobre a sua vida, ou o que Ele quer fazer através de você, e aí você tem aquela palavra no seu coração, e aí você vem para o culto de oração, você vai orar completamente diferente, porque foi Deus que falou com você. Você vai começar a orar sobre aquela palavra de Deus que foi proferida sobre você, e você vai começar a profetizar aquilo sobre a sua vida. Por quê? Porque não tem como ignorar. Frutos duradouros que provocam mudança no mundo começam na sala interna de oração, na sua sala interna. É por isso que quando eu falo do flow
que cada jovem pode ser um rio de água viva, isso não é uma palavra minha, é a palavra de Deus. Por isso que eu creio nisso. Por isso que quando eu vou orar, eu oro sobre isso, porque foi uma palavra de Deus lançada sobre nós. Por isso que nós, quando falamos que todo adolescente do Livres tem que ser livre em Deus, livre em adoração, livres para libertar outras pessoas, isso é a palavra de Deus sendo proferida sobre nós. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós tomamos posse dessa palavra, porque foi algo que Deus liberou sobre nós, e nós começamos a orar sobre isso. Nós começamos a orar sobre essa palavra que Deus colocou sobre nós, porque é a palavra de Deus. E aí nós vemos o terceiro ponto, que nós recebemos de nutriente nesse solo, que é impossível nós ouvirmos a palavra de Deus e não fazer nada. E o terceiro ponto, que é o nutriente desse solo, é sobreviver no sobrenatural. Quando nós vamos para o secreto, nós vivemos no sobrenatural, a partir da palavra de Deus, que Deus tem para nós. A Mari, como muitos sabem, talvez todos, não sei, mas agora todos vão saber, está grávida do João, nosso segundo filho. E a gravidez, para quem já passou por isso e quem ainda vai passar por isso, não é algo que dá para ignorar. Não é uma situação onde nós estamos um dia sentados à mesa, conversando e comendo, e é verdade, você está grávida, né? Tinha esquecido disso. Não dá para ignorar, o tempo todo pensando sobre as mudanças que vão ter, sobre o que nós precisamos comprar, sobre como nós vamos fazer e sobreviver. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus no lugar secreto, é impossível ignorar. O tempo todo nós estamos pensando sobre aquilo que Deus falou para nós. O tempo todo nós estamos nos lembrando sobre aquilo que Deus falou para nós. E aí nós temos uma situação na Bíblia que é uma das situações mais poderosas que nós conhecemos, que é a história de Ana. Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel. Nós sabemos que a história, ela estava orando, e aí o profeta Eli vê ela orando, acha que ela está bêbada, e vira para ela e fala: larga a bebida, vamos, levanta daí. E aí no versículo 16, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, diz o seguinte: não julgueis a tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui, até agora por causa da minha grande angústia e tristeza, ela não conseguia ter filhos. E aí o profeta Eli, a gente já viu que os profetas são palavra de Deus, ok? Ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Nós vemos Ana clamando por um filho, orando desesperadamente por um filho, e aí Eli vai e entrega uma palavra de Deus, profere uma palavra de Deus sobre a vida dela, e o que ela faz? Ela levanta, come, lava o rosto e já não estava mais abatida. Isso quer dizer que quando ela recebeu essa palavra de Deus, ela entendeu que se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Então ela continuou vivendo a vida dela, trazendo essa palavra para a real. Entenda, nada mudou na vida dela, nada fisicamente, nada aconteceu, mas ela recebeu uma palavra real da parte de Deus. Então, se eu recebi de Deus, isso vai acontecer. Se eu recebi de Deus. E entenda agora, e agora eu quero falar de algo que não está no livro, mas eu preciso comunicar e eu preciso falar. Não há nenhuma nova palavra de Deus além do que já foi falado na Bíblia. Não há uma nova revelação. O que Deus quer te falar no secreto, que vai fazer com que você se pareça com Cristo, que vai fazer com que você descubra quem você é, e vai fazer com que você entenda o que Ele quer para você viver no sobrenatural e andar à altura daquilo, não vai ser diferente daquilo que já está escrito. Amém, gente? Então não chega eu descobrir algo novo, que ninguém nunca descobriu. Existe uma nova revelação que Deus falou comigo. Não, o que Deus vai te falar está aqui. Está na Bíblia, já está disponível. As palavras que Deus fala sobre você já estão aqui. As palavras que o propósito de Deus quer ser feito na sua vida, já estão aqui escritas sobre você. Então não vai ter nada diferente, além daquilo que já foi compartilhado sobre nós. Você não vai descobrir nada novo sobre Cristo, além daquilo que já está escrito aqui na Bíblia. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Eu vou te dar uma dica, leia a Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta na sua casa. Fácil. Você quer ouvir a voz de Deus audível? Você abre o versículo e você começa a ler aquilo para você. Essa é a voz de Deus para a sua vida. Então aquilo que Deus vai compartilhar com você está na palavra, já está escrito, já está estabelecido. Só que ouvir somente a voz de Deus e a palavra de Deus através da sua palavra não é suficiente. Nós precisamos carregar essa palavra sobre o nosso coração e sobre a nossa mente.
e nos lembrar dela constantemente. Então, eu encaro a palavra de Deus sobre a minha vida como um combustível de oração para orar sobre aquilo. Entende? Eu não oro sobre as coisas, tá? Você está precisando de uma mudança financeira na sua vida? Não ore sobre suas finanças. Ore o que Deus fala sobre as suas finanças. Se você quer mais de Deus, não ore sobre você ter mais de Deus. Você tem que orar sobre o que Deus já derramou sobre a sua vida e como, através da palavra dele, o que ele pensa sobre eu querer mais de Deus. Eu vou exemplificar aqui para a gente entender. Por exemplo, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz: somos um povo escolhido por Deus. Isso é a palavra de Deus, ele proferindo para a sua vida. Como que eu carrego isso na minha vida e ando à altura disso? Ou seja, eu ando no sobrenatural em relação a isso. Se eu sou um povo escolhido por Deus, a minha oração tem que ser: eu sei que eu não estou aqui nessa terra ao acaso. Eu fui escolhido por Deus. Ele me estabeleceu como filho. A minha vida tem valor e tem propósito. E é assim que eu vou viver. Porque é isso que aconteceu. Eu fui escolhido por Deus. Romanos 8,17 diz: somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Isso quer dizer, sabe o quê? Que Deus vai suprir todas as necessidades que você precisa. Não é as que você quer, não é as que você deseja, é o que você precisa. Por quê? Porque eu sou filho dele e herdeiro de Cristo. E se ele não suprir, ele vai me dar sabedoria na escassez, na necessidade. Porque existe algo que quer ser trabalhado na minha vida a partir daquele ambiente. Gálatas 2,20 diz: Cristo vive em nós, nossa vida é dele. Isso é a palavra de Deus para a gente. Se ele vive em mim, se ele está em mim, eu posso vencer qualquer pecado. E eu vou andar à altura disso. E quando aparecer a tentação, eu vou olhar para ela e falar: eu posso vencer esse pecado, porque Cristo está em mim. Talvez eu não vença hoje, talvez eu não vença amanhã, mas isso é uma realidade que pode acontecer, porque Cristo está em mim. Se Cristo está em mim, eu posso perdoar aquele que me feriu, aquele que abusou de mim, aquele que gerou trauma em mim. Por quê? Porque ele está em mim. Esse é o andar no sobrenatural. 1 João 3,1 vai dizer: somos amados e chamados filhos de Deus. Então não importa se me rejeitam, se me criticam, o meu valor é que eu sou um filho amado de Deus. Que eu sou amado por ele, então eu sou amado incondicionalmente, não importa o que eu faço, pelo Criador do universo. E eu vou andar com esse amor sobre a minha vida. Eu não sinto isso, essa não é uma realidade da minha vida, não importa, Deus falou. Se Deus falou, isso é mais real do que tudo que você vê, do que tudo que você sente. E eu vou viver dessa forma. Filipenses 3,20 vai dizer: nossa verdadeira cidadania está nos céus. Eu não preciso ter coisas, comprar mais coisas. As coisas que eu tenho não diz quem eu sou. Por quê? Porque eu sou cidadão dos céus. Meu tempo, meu recurso e a minha vida são investidas no reino, porque eu pertenço ao céu, eu vim de lá, lá é a minha origem, e eu vou estabelecer esse céu aqui na terra, e eu vou andar à altura disso, porque essa é a palavra de Deus sobre mim. E quando nós fazemos isso, isso muda a nossa forma de orar. Esse é o combustível das nossas orações, saber qual é a palavra de Deus. Eu transformo aquela palavra em realidade da minha vida, e aí até a minha forma de falar muda. Porque a minha forma de falar começa a estar alinhado com o que Deus pensa, e não sobre o que eu penso. Então, se eu penso algo do outro, não importa o que Deus pensa sobre ele, e é isso que eu vou proferir sobre a vida dele. É isso que eu vou dizer: ele é um filho amado, ela é uma abençoada, ela é uma querida por Deus, alcançada, escolhida por ele. O que Deus pensa sobre mim, eu não vou falar algo contrário a isso. Então, a minha linguagem, ela se alinha à linguagem de Deus. Aí sabe o que acontece quando isso acontece? Acaba as murmurações, as maledicências, eu falar mal dos outros. Eu falo mal de mim mesmo, eu falo mal da situação, porque se eu acredito que eu sou filho de Deus e Ele me ama, e eu estou numa situação ruim, eu não sei porquê, mas eu sei que Ele está comigo, mesmo andando num vale de trevas e de morte. Então eu não preciso murmurar sobre a situação, ou ser mal agradecido. A minha linguagem, o meu pensamento, isso muda completamente. Isso pode parecer que não é real, eu não vejo isso, eu não sinto isso, mas isso é o que significa andar por fé. É olhar para a palavra de Deus e trazer ela para a minha realidade, e viver isso, mesmo que não pareça. Isso significa andar no sobrenatural. Mas, nós precisamos estar preparados para andar nesse tipo de solo, porque o meu nível de preparo determina o meu nível de fé. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, se eu realmente creio naquilo, eu vou me preparar para quando aquilo acontecer. Uma das histórias mais incríveis que nós temos na Bíblia está lá em 2 Reis, no capítulo 4, que é quando Eliseu ele encontra uma viúva que não tinha mais nada, estava prestes a vender o seu filho, e ela tinha só mais um copo de azeite na casa dela. E aí Eliseu chega para ela e fala: pega todas as vasilhas que você conseguir e começa a encher elas de azeite. E aí lá em capítulo 4, versículo 6, e 2 Reis diz:
Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. É interessante o texto deixar aqui, fechou-se em casa. Ele poderia não ter falado isso, né? Talvez ele esteja nos sinalizando que ela foi para um local secreto, para um lugar escondido. E aí, ela começou a encher as vasilhas. No versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. A pergunta, quando eu li essa história, esse versículo é, e se ela tivesse mais vasilha? Você já se perguntou isso? Se ela tivesse infinitas vasilhas, será que o azeite ia continuar enchendo essas vasilhas? Então o que acontece? Quando nós recebemos uma palavra de Deus, no caso aqui ela recebeu uma palavra do profeta, nós precisamos estar preparados para viver aquela palavra. Então a minha preparação diz se eu acreditei ou não naquela palavra de Deus. Exemplos para a nossa vida. Deus está te direcionando para você ser missionário em algum país. Você já está estudando o curso de língua daquele país? Você já está aprendendo sobre a cultura, sobre a alimentação? Porque se Deus te deu essa palavra, eu estou me preparando para ela ser executada. Então isso é andar por fé. Ou então, por exemplo, você quer ser enviado como missionário, você quer ser pastor. Você já está pensando em liderar um pequeno grupo? Está se preparando para isso? Ou Deus quer te levantar como um educador em alguma área? Você já está procurando mestrado? Já está pesquisando o preço? Se Deus está colocando isso no seu coração e compartilhou essa palavra com você no secreto, você deveria estar se preparando para isso. Ou você vai ser um profissional na sua área. Deus te levantou para ser um profissional excelente na sua área. Você já está se preparando para isso? Já está buscando os cursos? Eu lembro uma vez que eu estava numa conversa com um amigo, Gabriel Loubach. Ele recentemente, a última notícia que eu tive dele é que ele estava no Haiti com a família, como missionário. E ele estava conversando com ele, e aí eu compartilhei com ele alguns sonhos que eu tinha, alguns desejos que eu tinha, algo que Deus estava colocando no meu coração, e um deles foi esse, que eu queria viver integralmente para o ministério. E ele virou para mim e falou assim, mas cara, e o que você tem feito para isso? E quando ele falou isso, eu falei, nada. Eu estou fazendo curso na minha área, na minha profissão, e não tem nada de errado nisso, eu estava me capacitando, mas eu não estava separando nada do meu tempo para colocar em prática a fé em cima da palavra que Deus me deu. E aí, a partir desse dia, eu comecei a pegar curso que tem a ver com teologia, curso que tem a ver com a área pastoral. Pensei em começar a planejar minha vida de estudo para me aprofundar na palavra, porque eu entendi que se Deus colocou isso no meu coração e foi uma palavra vindo da parte de Deus, eu teria que estar preparado para quando essa palavra se realizasse. Então isso é que significa ter uma fé ativa. O nível de preparo determina o seu nível de fé. Podemos saber se cremos, se a gente faz. Ana creu, se levantou, limpou o rosto e foi embora. Noé, vocês conhecem a história de Noé? Deus virou para ele, olha só como essa história é insana. Imagina você, Deus vira para você e fala, meu filho, eu vou mandar chuva na terra. Aí você, nada novo, mas eu quero que você construa um barco. Aí você já acha estranho, um barco? Aí ele vira, não, mas não é um barco qualquer, é um barco gigante. Aí você, um barco gigante, já começa a parecer loucura. Não, mas não tem isso. A chuva que eu vou mandar vai encher a terra e vai matar todo mundo. Aí você já, como assim? Aí para piorar, Deus vira e fala, tem mais. Eu vou mandar um animal para esse barco. E não vai ser um animal, vão ser todos os animais da terra, em casais. Imagina você recebendo essa palavra. O que você faria no momento de oração se Deus te falasse isso? No máximo, você olharia e fala, meu Deus, que filme que eu vi, que série que eu vi, onde eu estou com a cabeça, isso é coisa do meu coração, isso é coisa da minha mente. Mas em Gênesis 6, 22, olha o que diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de Deus. E a prática dele mostrava que ele creu naquilo que Deus tinha falado. O que Deus está te falando? Uma das coisas que o Benny Liebescher vai falar no livro é que o medo do fracasso é algo forte. Perguntei-me ao longo dos anos por que algumas pessoas fazem diferença e outras não. Finalmente percebi que a diferença entre pessoas que fazem algo e as pessoas que não fazem é que as pessoas que fazem algo realmente fazem algo. Elas não dão desculpas, ao contrário, posicionam-se de acordo com o que Deus disse e avançam. Nós não precisamos nos esforçar para saber o que Deus tem falado sobre nós e sobre o que Ele quer fazer através de nós. Mateus 5,13 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós não precisamos descobrir o que Deus pensa sobre nós ou o que Ele quer fazer a partir de nós. Está escrito aqui. Ele quer que a gente seja luz, que a gente seja sal. E eu não tenho medo de dizer, a partir dessa palavra de Deus, que o desejo que nós temos, a partir do que a palavra de Deus nos fala, é que esse local ficará lotado de jovens e adolescentes que foram alcançados pelo amor de Cristo. Não precisa ser um mestre para entender isso, o que Deus quer fazer. É por isso que eu não tenho medo de dizer, e aí eu reforço e relembro aqui a nossa meta que nós temos do Flow, de em 5 anos nós temos no mínimo 2.000 jovens nessa igreja. Eu não tenho preocupação de dizer isso, porque pode ser que eu esteja errado, em números. Mas eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, alcançar e transformar a vida de pessoas. Não para que essa seja uma igreja grande, mas porque quando a gente vê isso lotado, a gente vai saber que o inferno está vazio. Eu não tenho medo de olhar essa pregação daqui a alguns anos e dizer que a minha meta estava errada. Eu espero que ela esteja errada, porque aí vai ser a vontade de Deus sendo feita mesmo, seja para cima ou para baixo. Eu não me importo, mas eu não tenho dúvidas de que o que Deus quer é alcançar essa cidade através de cada um de nós. Essa é a palavra de Deus. Então o que nós fazemos? Nós planejamos a altura disso. Nós colocamos ela e trazemos ela à realidade hoje. A gente anda à altura disso para que a gente comece a executar obras. E tudo que a gente imagina que vai fazer com que isso aconteça, porque isso é a palavra de Deus. Quando nós lemos Mateus 25, nós temos um servo, que ele se torna um servo inútil. É isso que a parábola nos fala no final das contas aqui. No versículo 24 diz: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Programar as nossas vidas para fracassar, isso já é um fracasso. A gente é como esse servo inútil. Se nós não fizermos nada sobre a palavra de Deus que Ele tem para a nossa vida, que é ser sal e luz, nós somos como esse servo inútil. Porque essa é a palavra de Deus para a gente. O que importa não é se nós vamos falhar, porque nós podemos falhar nos nossos planos. O que importa é se a gente tem fé sobre aquilo que Deus nos falou. Para finalizar, Hebreus 13, 7 diz: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida dele que tiveram e imitem a sua fé. O que Deus quer que a gente faça é que a gente coloque em atividade a nossa fé, de acordo com a palavra que Ele tem nos dado no secreto, quando nós estamos com Ele. Homens e mulheres de Deus não têm medo de falhar por Deus, porque não importa o resultado. O que importa é a fé sendo colocada em prática a partir da palavra que Ele nos deu. Se nós vamos ser sal e luz, o que eu entendo é que nós vamos alcançar os adolescentes e jovens. Vocês entendem isso também? Amém? Então nós precisamos agir em fé. Colocar essa palavra em atividade, executar, assim como Noé recebeu a palavra de Deus, e ele foi lá, ele não questionou, ele, beleza, começou a construir o barco. Demorou 100 anos, mas ele cumpriu a palavra de Deus até o final. Se viesse chuva ou não, ele não se importava. Se viesse mesmo os animais, ele não se importava. Mas Deus deu uma palavra para ele. O que ele fez? Ele colocou a sua vida em movimento. Qual que são as palavras que Deus quer compartilhar com você no secreto? Com a gente já sabe, mas com você no secreto. Você precisa se parecer mais com Cristo. Isso só vai acontecer quando você entrar no solo de intimidade e ter o seu tempo de oração e leitura bíblica no secreto. Você precisa descobrir as verdades de quem você é. Isso só vai acontecer se você entrar no secreto, em oração, em leitura da Bíblia. Você precisa saber as palavras que Deus tem para a sua vida. Você precisa entrar no secreto, orar, ler a Bíblia. Você precisa viver essa palavra através da fé ativa e se preparar naquilo que Deus já falou e não ter medo sobre o que vai acontecer, sobre os resultados, porque o importante é ter fé.
para tudo isso, para carregar os pesos dos frutos duradouros sobre os nossos ombros, Ele quer estabelecer essas raízes de intimidade. Então, meu convite, desejo para você essa noite, esteja no secreto com Ele, todos os dias da sua vida, para que você ouça a voz dEle e viva de acordo com o que Ele falou na sua vida. Amém?